Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 325º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo, ok, tirando o facto de eu ao longo da semana ter quase perdido a voz, ok, por causa da garganta estar toda fodida, e depois é bué da estranho que é, imaginem, eu acordo de manhã, dói-me a garganta, e hoje experimentei a cena que é não tomar nada e passa-me essa cena. Ok? Por isso não sei se apanho frio à noite, se que é. Será que há correntes de ar aqui? É impossível, estás a ver? Mas então pá, acordo com a garganta irritada. É normal. Ela acorda às 5 da manhã, por isso é normal ela acordar irritada. Ok? Quem pode julgar a minha garganta por acordar irritada por acordar a essa hora? Mas acordo com a garganta irritada. Mas depois, ao longo do tempo, vai passando. Ok? Porque é bué da estranho. Mas pronto, isto em princípio vai-se curando, ok? E foi só aqui uma pequena forma de começar o episódio, estás a ver? Também foi uma pequena forma de não começar logo a tirar à cara. Que pá, finalmente terminei a primeira época com o Wrexham, equipa do País de Gales, e pá, e fui campeão, ok? É disto que estamos a falar. Fui campeão. E atenção, podem dizer, sim, mas foste campeão. Não, calma. Fui campeão e bati o recorde de pontos, ok? Da Sky Bet League 2, ou seja, da 4ª divisão inglesa. Terminei a época com 109 pontos em 46 jogos, 124 golos marcados e 52 sofridos. Pá, não sei se é o maior registro de golos marcados. Deixem cá ver. Não é, meu. Em 1960-61, o Peterborough United marcou 134. Foda-se. Vou ter de descer de divisão novamente para... foda-se. Se eu soubesse deste resultado, meu, fiquei a 10 pontos. Mas pronto, e também é interessante ver aqui que em 1997-98, o Doncaster sofreu 113 golos. Por isso, também interessante. Deixem cá ver. Aqui a equipa que sofreu mais foi o Forest Green, com 90 golos sofridos. Pá, para sofrer 113 golos, a equipa tem de se esforçar de caralho. Mas, pá, foi interessante porque foi quase a minha volta às origens no FM. Ok? Quer dizer, não é a volta às origens, porque, como eu vos disse, o meu primeiro save costuma ser sempre com o Porto, que é a minha equipa, vá. Mas depois, eu, quando me farto, gosto de ir então explorar outras cenas. E não há nada que dê mais tesão no FM do que tu pegares numa equipa que está cá para baixo e ir subindo com ela. Só que lá está. Há aqui um pequeno senão que é: isso é tudo muito bonito, mas convém que a equipa tenha algum dinheiro / infraestruturas. Porque é muito fodido tu começares com uma equipa que está a lutar para não descer na 4ª divisão, estás a ver? E ir subindo. Não. Isso só, a meu ver, só é possível quando a equipa já é favorita a subir, estás a ver? Que é o caso do Wrexham, que tinha um bom plantel para a 4ª divisão. Posso-vos dizer que do plantel que subiu, 6 jogadores ainda estão no 11, ok? Há aqui um que eu não tenho a certeza se ele era mesmo do Wrexham, se fui eu que o contratei, porque ele foi contratado a custo zero, mas eu já não tenho a certeza se fui eu que o contratei. Fui eu. Depois, pá, ainda tenho de destacar as contratações por empréstimo do Hugo Félix e do João Rego, ambos do Benfica, ou Benfica B, que vieram para o Wrexham, porque depois há aqui uma pequena cena, que é a parte mais complicada de treinar o Wrexham é que tu só podes inscrever um certo número de jogadores, ok? Voltamos outra vez à história do Barcelona. Só que aqui a parte mais complicada é que tu só podes inscrever 22 jogadores de campo. A vantagem é que os guarda-redes não precisam de ser inscritos. Isso aí dá aquela vantagem de podes ser tipo o Porto e ter 10 guarda-redes no plantel, ok? Por isso, se calhar o Porto está a precisar de jogar nestas divisões de Inglaterra, ok? Ou do Reino Unido, sendo que o Wrexham é um clube do País de Gales. Mas depois, por outro lado, como tens alguma capacidade financeira, até consegues fazer uma ou outra contratação interessante, ok? Depois, a outra parte complicada é também acertares com o 11 titular, ok? Porque eu lembro-me de andar aqui a fazer algumas alterações, tipo, troquei primeiro o guarda-redes, depois, felizmente,
o Arthur Okonkwo foi titular e tipo, o gajo salvou-me muitas vezes, porque apesar dele ter sofrido 47 golos em 42 jogos, ele teve 16 jogos sem sofrer golos, ok? O que para um campeonato longo é muito importante. E então destaco a ele. Depois o central Aaron Hayden, que pá, começou a época suplente. E depois, pá, centrais foi uma cena que eu fui rodando de caralho até encontrar ali os dois mais certinhos. Porque lá está. A vantagem barra desvantagem destas equipas é que não tens muitas estrelas. Ou seja, não tens aquele jogador que, pá, tem mesmo de jogar aqui porque senão é o fim do mundo. O único jogador que acontecia isso era tipo o Paulo Molino. Tipo, eu se não me metesse a jogar a titular em todos os jogos, eu era estúpido. Até porque, pá, o gajo em 36 jogos para o campeonato marcou 35 golos e fez 5 assistências, caralho. No total, em 45 jogos, 45 golos. Está bem que muitos deles foram de penalti. Foram, mas pá, é o que é. É o que é, tipo, 17 foram de penalti, pá, é o que é, também é preciso estar lá. Então o gajo é mesmo forte, ok? E é normal o pessoal do Wrexham madurá-lo. Depois, outra posição que também é sempre muito forte para mim é os extremos, pá. É os extremos. E então fui buscar um gajo da Somália, que o gajo agora quis sair. Deixem cá ver como é que o gajo se chama, que eu nunca tinha ouvido falar, que depois essa é a parte engraçada, que dá para descobrir assim jogadores que tu nunca ouviste falar. Deixem cá ver. É o Siad Haji, da Somália, ok. O gajo veio a custo zero e saiu por 245 mil euros. Foi o máximo que consegui tirar dele, apesar dele valer um pouco mais, mas o gajo queria sair. E então eu precisava, porque depois lá está, sobes divisão, os salários aumentam e tudo. Então eu precisava de cumprir o fair play financeiro, então tive de vender alguns jogadores. E o outro que também foi muito importante foi o norte-americano Tyler Boyd, que o gajo também veio a custo zero. E depois lá é isto, que é tipo, contratas um gajo que jogou a última época na MLS, Major League Soccer dos Estados Unidos, ok? E o gajo está disposto a vir para a 4ª divisão inglesa. E então o gajo em 31 jogos marcou 9 golos e fez 8 assistências, por isso também foi importante. Depois o Elliot Lee, que joga a número 10, também foi importante porque fez 13 assistências para o campeonato, ok? Mas lá está, a equipa conseguiu ser muito certinha, porque lá está, tu não ganhas o campeonato com 23 golos de avanço, se não for certinha. E então, e imaginem, e não foi por mais, porque lá está, eu fui campeão com alguma antecedência e notou-se aquela quebra, estás a ver? Notou-se aquela quebra de, imaginem, eu acho que este jogo foi logo depois de ser campeão, perdi 5-0, estás a ver, em casa, por isso já. Mas estou a gostar, neste momento estamos então na Sky Bet League One, estou a fazer merda, esperem aí, antes de acabar a época, eu preciso de falar das outras competições, porque na Carabao Cup, que acho que é a taça da Liga, eu perdi na terceira eliminatória com o Chelsea, ok? Na taça de Inglaterra, cheguei aos quartos de final e perdi para o City, com uma equipa da 4ª divisão, não se esqueçam. E na Bristol St. Maurice Trophy, que eu nunca tinha ouvido falar disto, mas acho que é um troféu para tipo para equipas de divisões inferiores ou assim qualquer cena. Perdi nas meias finais para o Oxford, estava uma divisão acima. Aqui podia ter sido um bocado melhor, mas pá, fiquei feliz com a época, ok? O presidente Ryan Reynolds também ficou feliz. E depois foi engraçado que é tipo, estás na 4ª divisão inglesa e começas logo a receber convites de primeira divisão italiana, primeira divisão espanhola e o caralho. Ei, calma miúdos, calma. Isso era no outro save, eu aqui vou dominar a Inglaterra, ok? Mantenham-se calmos. Mas eu curti muito. Esta é a época então, estamos aqui na Sky Bet League One. Estou em primeiro lugar neste momento. 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Por isso está a correr, ainda não perdi, o que é positivo. A previsão da imprensa, onde é que eu vi isso? A previsão da imprensa é que eu termine em 7º. O objetivo é só que eu termine na metade superior, mas o meu objetivo é, claro, subir, ok. Para isso, também acho que me reforcei bem. Mais uma vez ataquei o mercado português. E então, pá, quem é que eu fui buscar? Fui buscar um miúdo que eu desconheço completamente, chamado Kawan Kelvin, que está no Braga B. Custou 1 milhão ao Braga. Ele veio isto é o Grêmio. Ele veio do Grêmio, ok. Custou 1 milhão ao Braga, mas acho que ainda não se estreou pela equipa A, pelo menos aqui no jogo. E o gajo está a render, porque em 4 jogos já marcou 3 golos. Vai ser ali competitivo com
com Palmolin. Depois fui buscar ao Porto putinhos por empréstimo, porque a vantagem é que jogadores sub-21 não precisam de ser inscritos, por isso aqui putinhos são muito importantes. E então fui buscar o Martim Fernandes, defesa direito. Fui buscar o Vasco Souza, que tem 21 anos e então está ali no limite, que também está a ser craque. Fui buscar o Chris Brady, pá, lá está, guarda-redes não têm de ser inscritos, por isso anda cá porque pode ser uma boa opção. E fui buscar o Mateo Caicedo, ok? No último dia do mercado de transferências, o Porto estava também naquele esquema de pá, nem é preciso pagar salário nem nada, vai de borla, eu anda. Depois também contratei um gajo que estava emprestado ao Vitória, de Guimarães, ok? Chamado Rodrigo Cabral, que eu nunca tinha ouvido falar do gajo. Ele veio do Huracán, da Argentina, e está a ser um craque do caralho, tipo extremo esquerdo, muito forte. Lá está, não sei até que ponto o gajo não vai já dar o salto, porque lá está. Quando estás em clubes de divisões inferiores, pá, tens de aceitar certas cenas que eu não aceito quando estou a treinar um grande, por exemplo. Eu, se estivesse a treinar o Porto, não aceitava as cenas de contrato que ele exigiu. Aqui tive de aceitar que é tipo, a cláusula de rescisão dele é de 5.750.000 para clubes de divisões mais altas, por isso está ao alcance até de uma equipa do Championship, por exemplo. Mas pá, teve de ser. Depois também fui buscar o Arthur Nkonko, que ele estava só por empréstimo pelo Arsenal, mas ficava livre no fim do ano e então fui buscá-lo. E fui buscar... Depois lá está, pá. Depois tive de ir buscar mais alguns gajos, tipo aqui um defesa esquerdo que também está a sair bom, que é o Nathaniel Ogbeta, que é da Nigéria, o gajo estava no Bolton e está-se a safar. E fui buscar... Quem é que eu posso destacar daqui mais? Fui buscar o Jamalou, que também é extremo direito-esquerdo, que ele era do Bournemouth, então fui buscá-lo também a custo zero. E fui buscar o Lewis Baker, que estava no Stoke City, e também fui buscar a custo zero. Pá, é o que é. E agora ainda há a possibilidade de vir o Bernardo Folha. Ok? O gajo não quis vir durante o período de transferências porque estava a pedir um salário muito alto e eu lá consegui negociar com ele. Agora ele pode ser que queira vir a custo zero também. E lá está. Aqui é que se vê a diferença entre o jogador inglês e o jogador português. Nas divisões inferiores portuguesas há gajos que são muito melhores do que gajos que estão em Inglaterra. Qualquer jogador, ponto e vírgula, mas qualquer bom jogador de um Porto B, de um Benfica B, de um Sporting B, ou de uma equipa que esteja a lutar para subir para a Primeira Liga, ok? É muito melhor do que muitos jogadores, sei lá, do Championship, estás a ver? Por isso, pá, está a correr bem. Estou a curtir bué, está-me a dar novamente aquele tesãozinho de FM. E então, pá, só quero continuar e levar o Wrexham ao lugar que ele merece, que é a 4ª divisão novamente, para bater o número de golos marcados. Não, estou a brincar. Mas vamos lá tentar levá-los à Primeira Liga e tentar... Tipo, se eu consigo ser campeão com o Wrexham na putaria que está o FM atualmente, que lá está com orçamentos totalmente descontrolados, então era incrível. Mas pronto, vamos ver. Neste momento, o que me está a prejudicar, entre aspas, um bocado, é o fair play financeiro. Porque estou ali no limite mesmo. Tenho 32.000 euros só de margem. 32.000 euros por mês de margem. Eu até gostava de ver. Isso acho que dá para ver. Que é para ver se eu sou o clube que estou a gastar mais. Ok, em termos de receita de patrocinadores, eu estou em 4º lugar. Mas eu queria ver... Ok, está aqui. Neste momento eu sou a equipa... Ok, neste momento eu sou a segunda folha salarial da Sky Bet League One. Temos aqui 3 equipas quase empatadas neste segundo lugar. Depois tenho o Huddersfield que está em primeiro com 11 milhões e 600 mil. Isto é por ano. Deduzo eu, porque eu não estou a gastar 1 milhão por mês, por isso... E aqui o Wrexham tem 9.310.000. Mas lá está. Tenho aqui equipas que vão gastar 3 milhões por ano. Ok? O que é uma cena... É totalmente desproporcional para a realidade portuguesa, vá. Quem dera um clube da primeira divisão ter este orçamento para salários por ano. Mas lá está. Mas aqui, mais uma vez,
é a diferença que faz teres um clube rico, que é o caso do Wrexham agora que foi comprado pelo Ryan Reynolds e pelo outro gajo. Quem é que é o outro gajo, meu? Eu preciso saber. É o Rob McElhenney. E esta cena vai-me fazer provavelmente voltar a ver Welcome to Wrexham, que eu vi alguns episódios, mas depois abandonei. Acho que pode ser aquela série interessante para ver. Mas mais cenas, eu no Natal tinha oferecido uma massagem à senhora engenheira, ok? Eu acho que cheguei a contar aqui que fui lá marcar e então o pessoal não sabia falar inglês e então eu usei o meu inglês das ruas, ok? O meu inglês das ruas que lutou desde a infância para se fazer notar. E lá consegui marcar a massagem. Ok, lá consegui marcar a massagem, só que qual é o problema, Eu acho que desde o Natal até março, o pessoal lá do centro de massagens perdeu o pouco inglês que tinha, ok? Porque eu quando fui marcar ainda conseguia entender minimamente o que é que eles estavam a dizer. Agora que fui acompanhar a senhora engenheira à massagem, não percebi merda nenhuma, ok? A única cena que eu percebi foi water, sit, mais nada. E então a senhora engenheira foi à massagem, só que ela disse, eles não falam inglês, por favor, vem comigo, que é para, se eles disserem alguma coisa e eu não entender, eu pelo menos ter-te a ti ao meu lado. Ok, está bem, eu vou contigo, não te preocupes. E então fui lá, e estavam 2 mulheres e um homem. E mandaram então a senhora engenheira tirar as sapatilhas e calçar uns chinelos, e ir então para a sala de massagens, e disseram a mim para me sentar. Eu sentei-me, e lá está. E continuam lá as 2 mulheres, e eu penso, eu não acredito, meu. Foi o gajo que a foi massajar. E nem foi aquela cena de estar com ciúmes. Não, foi mais aquela cena de... Eu só espero que ela se sinta confortável com a cena. E então, elas depois disseram para ir para uma cadeira mais confortável. Pelo menos disseram, não disseram anda, mas come. Ou assim qualquer cena, que eu acho que não foi come, foi só o gesto com a mãozinha. E então mandaram-me sentar e foi aí que elas me perguntaram se eu queria chá, se queria água. Eu disse que não queria nada, então elas, ok, mantiveram-se caladas. Depois o resto da massagem, a massagem era de 1 hora e eu estava atento para ver se não ouvia tá quieto, seu tarado do caralho. Estás a ver esse tipo de cenas? Mas não ouvi nada. A única cena que ouvi foi no fim da massagem, as costas de senhora engenheira a estalarem todas, ok? E o gajo a soltar um risinho. E depois a senhora engenheira disse que ele ficou bué satisfeito, consegui fazer aqui a minha cena novamente. Mas então ela disse que adorou, ok? Ela disse que adorou, por isso acho que foi uma boa prenda. Eu estava um bocado reticente porque eu estava naquela, foda-se, será que eu fui enganado pelas críticas do Google? Mas parece que não, ok? Parece que as críticas do Google afinal dão para confiar e então o centro de massagens tailandesas aqui no centro de Guimarães é mesmo a melhor massagem de sempre. Depois, mais cenas. Precisamos aqui de falar de um assunto fraturante da sociedade portuguesa, ok? Este podcast em tempos já abordou a questão da quantidade de papel que é necessária a quando da ida à casa de banho, ok? Já ficou aqui assente que 6 a 8 quadrados são suficientes, a menos que tu tenhas destruído a sanita. Aí talvez precises de mais. Se não é só mesmo luxo da tua parte. Agora, o que temos de falar é como é que nós, em pleno 2025, vivemos numa sociedade em que, não dá para sentir o papel higiênico. E aqui quando eu digo não dá para sentir é quando vais comprar o papel higiênico, devia haver um quadradinho para tu poderes experimentar. Ok? E experimentar estou só a dizer na mão, para tu sentires a maciez, ok? Porque lá está, porque eu no outro dia fui ao Continente, ok, às compras. Que é uma cena que eu não costumo fazer porque eu sou time Mercadona, mas há certas merdas que tens de comprar no Continente porque o Mercadona é muito fanático pelas marcas dele e há marcas que não dão para substituir, ok? Nestum Zero e o café do Continente que é muito forte, meu. Acho que é melhor do que o do Mercadona. E então, na app do Continente há uma cena que é o caça-produtos, ok? Cena essa que nós descobrimos então num TikTok e eu então vi que tinha lá um papel higiênico que estava com essa campanha de caça-produtos.
Só que lá está, pá, eu ia lá e eu, já ganhei, pá, vou comprar aqui com 50% de desconto em cartão e vai ser a festa lá em casa. Qual é o problema? O problema é que aquele papel higiênico não me transmitiu confiança através da embalagem, estás a ver? E lá está, eu se calhar estou a ser injusto, ok? Se calhar estou a ser injusto porque toda a gente sabe que não se julga um livro pela capa. Ok? Mas não sei se esse provérbio se aplica ao papel higiênico, porque ali não me transmitiu a devida confiança. E então eu pensei, vou cometer o erro de levar um papel higiênico mau para a nossa casa? Para depois ser tipo gozado nas próximas semanas porque aquele papel higiênico é uma merda? Não contem comigo para isso. E então pá, caguei, não literalmente, no papel higiênico do Continente, ok? E pensei para mim, vou comprar no Mercadona, como de costume. Conclusão, esqueci-me de comprar. E então, pá, ainda temos papel higiênico, mas se da próxima vez nos esquecemos de comprar, corremos aqui o risco, ok? Corremos aqui o risco de acontecerem aqui cenas trágicas nesta casa de banho. Mas então, pá, acho que é isso que está a faltar. É, sei lá, metam assim um quadradinho só para a pessoa sentir a maciez. Claro que depois vai ficar bué badalhoco no fim do dia, mas pá, troquem. Troquem também, tipo, imaginem, um rolo de papel tem muitos quadradinhos, por isso dá para bué de dias. Não é um prejuízo enorme para a empresa. Mas acho que é isso que está a faltar, pá, é poder sentir a maciez. Porque nós estamos numa sociedade em que já dá para testar colchões, dá para testar sofás, ok? Ainda não dá para testar sanitas, que isso é um erro, ok? Isso é um erro, porque muitas vezes até têm lá o aviso, porque se calhar já alguém a quis testar. Mas às vezes tem o aviso a dizer, cuidado não de ficar aqui nesta sanita, porque se calhar já aconteceu isso. Mas pá, o papel higiênico tem de ser obrigatório. Tem de ser obrigatório porque não há necessidade de causar problemas em casa à conta de um erro desses. Mas o que é que também aconteceu ontem? Nós ontem tivemos um dia de autocuidado, ok? E então coincidiu a minha ida ao barbeiro e a ida de senhora engenheira à esteticista. E pá, enquanto eu me sinto bué da mal por senhora engenheira me acompanhar ao barbeiro, porque nunca se sabe o que é que pode acontecer. Por outro lado, ir à esteticista de senhora engenheira é bem engraçado, ok? É bem engraçado porquê? Porque primeiro, são assuntos, e aqui sem querer ser machista, mas são assuntos que, por norma, são um pouco diferentes daqueles que se falam, por exemplo, num barbeiro, lá está. Porque o meu barbeiro ontem disse, são as mulheres. E depois lembrou-se, caralho, está aqui uma mulher e ela, sem ofensa. E é tipo, foda-se, a sério, caralho. Ainda bem que eu estou com uma toalha a tapar-me a cara para poder ao menos disfarçar esta cena. Mas quando vamos então à esteticista, pá, primeiro são assuntos de gaja, ok? E depois, pá, é o momento em que eu aproveito para me atualizar dos reality shows. Aproveito para fazer isso. Quase sempre calha no momento em que está Zé Lopes e pá, outra gaja que eu acho que é Inês Simões, meu, que eu acho... Exato, pá, Inês Simões. Esta cena é boa engraçada que é, quando é aquele pessoal que deu nos morangos com açúcar enquanto eu acompanhava, eu ainda sei assim o nome de alguns, estás a ver? E então eu decorei a cara dela e eu, Inês Simões, ok. Mas então, pá, estavam a comentar e estavam com a outra, a Mafalda Castro, lá como é que ela se chama, que é tipo, ela para mim é uma Rita da Nova genérica, ok? Porque, ok, ela é apresentadora e tal, mas depois, pá, tem um podcast com o marido, sendo que o primeiro podcast com o marido em Portugal foi o Terapia de Casal, e qualquer podcast com maridos acerca de relações que apareçam depois, para mim são cópias. Mas então, eles estão lá a discutir, e pá, se tu mudares, imagina, estás a sair dali e mudas para a SIC e está tipo o Nuno Rogério e o José Milhazes a falar da guerra, pá, e se tu trocares tipo os comentadores, mas não trocares de assunto, tu ficas na dúvida sobre qual é que é o comentador de cada situação, ok? É que o Zé Lopes, meu, ele faz aquela cena de uma forma a manter bem interessante e como se fosse a cena mais importante de sempre. É tipo, eu não acredito que ela fez isto. Tipo, o que é que se passou pela cabeça dela para não sei o que fazer isto? E é tipo, foda-se, meu. É só um reality show. Ok, é só um reality show. Amansa um bocado que isso não é a cena mais importante. É por isso, tipo, imaginem, eu quando vou à casa dos avós de senhora engenheira, o avô de senhora engenheira, ele tem um problema que é, ele é demasiado ativo para a idade que ele tem.
ok? E isso é bué da fixe quando é para fazer caminhadas, porque é tipo, pode fazer, sei lá, 10 km num dia e está como novo. Por outro lado, quando ele está sentado no sofá, ele troca de canal sempre. Imaginem, ele é capaz de passar da RTP1 até, sei lá, o último canal de notícias num espaço de meia hora. Estás a ver? Sendo que passa para aí por 10 canais. E às vezes está na CMTV e eu percebo porque é que está na CMTV, meu. Porque eles fazem com que aquela cena seja interessante. Tipo, a CMTV pode estar a falar, sei lá, de um pastor que escondeu o cadáver de uma ovelha no meio do monte e tu ficas, foda-se, esta cena é interessante para caralho. Ok, estava aqui a editar e tipo, como eu tive de fazer uma pausa na gravação e não gravei tudo de seguida, reparei que daqui para a frente, pá, houve algum erro e acho que gravei com o micro do PC. Por isso, vai parecer que vamos estar num aquário, mas pá, como isto é um podcast real, vamos só aceitar. Por isso, adeus. O José do futuro deixa-vos com o José do passado. Espero que desfrutem deste resto de episódio debaixo d'água. Adeus. Só que, tipo, uma cena é ser uma notícia, mesmo que seja louca. Tipo, a cena do pastor. Outra cena é com concorrentes de reality shows. Então, yeah, é um nível de importância totalmente absurdo. Ok, que não dá para entender. Porque é tipo, ok, pá, no máximo é o Bruno de Carvalho a tratar mal de uma gaja. Não é nada para ela. Mas, yeah. Outro movimento que também está a ser interessante, pá, é a venda de Teslas por parte de pessoas que não se identificam tanto com as posições políticas do Elon Musk. Pá, não é uma novidade. Quem acompanha minimamente o Elon Musk já saberia as posições dele, não de agora, ok? Agora simplesmente tornaram-se mais explícitas. Provavelmente o caso mais conhecido cá em Portugal é o de Manzarra, porque pá, pôs o carro dele à venda no OLX e 10% será para uma associação de combate às alterações climáticas dos Estados Unidos. Pá, não sei se é a medida certa ou se será por aí que ele irá salvar o mundo, mas pelo menos, pá, é aquelas cenas que um gajo faz para ficar de consciência tranquilo. Por isso não posso julgar. A única cena que eu posso julgar é ter comprado o Tesla a priori. Porque pá, Tesla que vende carros há quanto tempo? Estás a ver? Há quanto tempo? O do Manzar era tipo de há 2 anos ou assim. Aqui na Wikipédia, pá, o primeiro modelo Tesla Roadster, que acho que aqui ainda não era propriedade do Elon Musk, porque há pessoas que acham que ele fundou a Tesla, mas calma, ele só comprou. Mas tipo, o Model S 2012, o Model X 2015, não, começou a ser produzido sim, 2015, o Model 3 começou a ser vendido em 2020. Pronto, até aqui ainda percebo, ok? Qualquer proprietário destes carros ainda percebo. Agora pá, ok, o Model Y também é de 2020. Mas pronto, aqueles que compraram na primeira onda, ok, ainda percebo. Todos os outros, pá, já não dá para perceber porque depois da pandemia, não sei se foi logo aí depois da pandemia, mas ou se foi antes um pouco, pá, o gajo já mostrou a que vinha. O gajo já mostrou que não era assim uma joia de moço, como algumas pessoas podiam achar. Por isso, pá, percebo o pessoal querer vender o carro, mas já é um bocado tarde. Já é um bocado tarde. Por outro lado, é uma jogada de marketing burra para caralho, tanto do Elon Musk como do Trump. Porque o Trump, por um lado, é bué a favor do petróleo e por outro é apoiado por um gajo que tem uma empresa de carros elétricos. E, tipo, quase que ele fez um anúncio de televisão à la Saul Goodman acerca dos Teslas. Quase. Por outro lado, o Elon Musk, que a maior parte dos consumidores é pessoal que é a favor das energias renováveis, proteção do ambiente e tudo. E depois tem uma ideologia totalmente oposta. Ou seja, um bocado burro da parte de ambos, mas pronto. É o que temos. Ainda ia falar da queda do governo, mas pá, vamos deixar acalmar um bocado. Falei na semana passada, por isso talvez falando na próxima. Por isso vamos até às recomendações culturais. Ok? O jingle dia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, pá, acabei de ouvir então o podcast da Antena 3, Homem Temporariamente Só, e adorei de tal forma que comecei a ouvir a discografia do GNR, ok? Comecei a ouvir, fiquei fascinado pela persona do Rui Reininho. Eu já o achava um ser curioso por parecer que estava sempre a cagar para tudo, mas com estes 7 episódios deste podcast ainda fiquei mais fascinado. Por isso, recomendo muito o podcast Homem Temporariamente Só. Depois na música, pá, começámos com uma música que eu já queria recomendar aqui na semana passada, mas passou-me completamente, porque lá está, esqueci-me de apontar e então passou-me completamente. E é a música da Capicua, Chiaro Escuro. Ok, é o primeiro single, ou um dos primeiros singles do novo álbum que sairá em março. Ok, o álbum se chama Um Gelado Antes do Fim do Mundo. Ok, sairá no dia 21 de março, por isso pá, é já a próxima semana. É já a próxima sexta. Por isso vou voltar aqui a falar dela. Mas adorei esta música. Adorei. E vai estar aí a tocar Chiaro Escuro. Exageram no antidepressivo e ficam com um ar aéreo, levitativo. O cinismo é cool e não compromete. O nihilismo dá style e se não promete também não trai. A frivolidade é rentável e sempre distrai. Ai que dó dos sensíveis, dos empáticos, dos inadaptados, coitados. Que se foda a finitude, desde que haja dados ilimitados. Faz um scroll, Mediterrâneo, um beijo no iate para a fotografia. Faz um scroll, migrantes num barco lotado naufragam na travessia. Faz um scroll, bom dia mata. Depois, pá, vamos então para esta maratona que será a discografia do GNR. E então começamos com o primeiro álbum de 1985, Os Homens Não Se Querem Bonitos. Deixem ver se tem aqui, não tem aqui nenhuma. Olhem, e por incrível que pareça, até é um álbum barato, ok? Aqui na Discog, ok? A partir de $14,99. Por isso, pá. Ok, tem 3 discos à venda. Um é dos Estados Unidos, outro é do Reino Unido e outro é da Dinamarca. Claro que a comprar, mas lá está, pá. Lá está, o da Dinamarca são 41 euros. Mas claro que o da Dinamarca é o que está em melhor estado. Mas pá, gostei muito do álbum. Claro que a música que mais se destaca no álbum é a Dunas, que é que irá estar aqui a tocar. Então, no podcast conta que foi que fez a batida assim numa caixa de sons e caralho. Então, a partir daí gostou. Mas depois também tem algumas músicas em inglês, que é um pouco estranho vê-los a cantar em inglês. E tem bué de cenas experimentais, ok? Gostei muito e vai estar aí a tocar a música Dunas. Cabelos molhados, bastante enrolados, sacos cama salgados, as dunas, roendo maçãs, a ver garrafas de óleo boiando vazias, as ondas da manhã. Depois ainda continuamos na música portuguesa e pá, eu vou falar aqui de Miguel Luz. Ok, eu vou falar aqui de Miguel Luz. Eu acho que já tinha falado dele aqui no podcast quando ele lançou o Codildo, ok? E acho que também já tinha falado dele quando ele lançou uma curta-metragem que gravou em Itália, que também era uma história de amor. Miguel Luz, o gajo mais romântico de Portugal, deixem cá ver. Ele tinha lançado o Crocodildo em 2017, ou em 2017 eu não tinha podcast, mas eu acho que eu recomendei aqui no podcast em algum momento. Que lá está, que é um registro totalmente diferente deste Ganga com Ganga. E pá, eu confesso que eu gostei do álbum e é um registro totalmente diferente, lá está, do Crocodildo. Ainda por cima, pá, é uma história de amor. E pá, eu sou sempre a favor das histórias de amor.
E só depois é que eu percebi que então a cara metade dele era a Sofia Barbosa ou a Sofia Bibiuri. E quando eu percebi isso, tudo começa a fazer sentido e este álbum ganha uma nova camada. Ok? E então, pá, gostei. Ok? Não vou dizer que é o melhor álbum de sempre. Também não é o pior. Já vimos cenas muito piores a serem escritas por pessoal supostamente com mais experiência do que ele. Mas gostei muito, ok? Gostei muito. Não sei se... Lá está. Eu não sou a favor de pessoal que muda radicalmente o seu estilo. Mas quando isso é feito e se mantém alguma da qualidade, então respeito. E acho que foi isso que aconteceu aqui neste Ganga com Ganga. Claro que a música mais conhecida é Amor de Ganga, mas vai estar aí a tocar a música 2000. Estava no sítio certo no momento errado. Nem vale a pena tentar fazer marcha atrás. Eu não sou capaz, baby, não. Ela é de 2000 e eu 98 ainda era cedo. Depois, então, vamos para músicas que estão na forquilha. E pá, temos aqui mais 3 álbuns ainda. Começámos com 2 que são de 2025 e um que é de 2024, acho eu. E então começámos com o álbum de Keith Jarvis, que eu desconhecia. Lançou o álbum All Cylinders. E então a forquilha diz o seguinte: o novo álbum do autor canadiano de psicodelia pop está menos interessado em prestar homenagem aos sucessos antigos do que em descobrir quais novas mutações invertidas ele pode fazer. Ok. Pá, eu até gostei. Ok. Até gostei do álbum. E vai estar aí a tocar. Pode ser a música que abre o álbum. With a Grain. Everything I say, take it with a grain. Ever since the start, I've been pricked in heart. Everything I say, just a part to play. Nothing left to lose, no right to gain. False sound. After a lifetime of fool's errands, false sound into oblivion with me, honey. Depois continuamos ainda com a música cantada em inglês. E temos aqui um álbum da banda Truck Violence, que eu desconhecia completamente. E então lançaram o álbum Violence e a forquilha diz o seguinte: os punks de Montreal via Alberta unem o noise rock, sludge metal, bluegrass e post-hardcore com uma rejeição contundente e comovente dos estereótipos da sua terra natal nas pradarias. Pá, onde é que é Montreal via Alberta? Ok, já percebi. Parte é de Alberta, parte é de Montreal. Então pronto, faz sentido. Foda-se, estava difícil, caralho. Mas daí, pá, são assim um pouco agressivos. Ou não fossem eles do punk, não é? Ou não fossem eles do punk. Eu gostei. Não é a minha cena preferida, mas gostei. E vai estar aí a tocar, também pode ser a música que abre o álbum, Undressed You Lane Before. So dedicated days, 2 days, rocket shows to maintain. When thinly rolls a foot, that shines like female chasing. That shines like female chasing. They don't see my leafing, the great poets whose not been made mine like a flying meets tea. E depois, para terminar, finalmente ouvi um álbum que acho que ganhou o Grammy de melhor álbum de rap no ano passado, ou este ano, mas preferindo o ano passado, que é o álbum da Doeshi, ou Doeshi, não sei como é que diz, vou dizer Doeshi, com o álbum Alligator Bites Never Heal. Pá, eu desconhecia isso completamente. Até havia do jingle ter partilhado uma música que tem o mesmo sample
da Santa Rita Lifestyle dos Conjunto Corona. Conjunto Corona a influenciar o rap norte-americano, que a altura para estar nisso. E então a Forquilha diz o seguinte: no seu lançamento mais ambicioso e musicalmente diverso até hoje, a rapper e cantora da Top Down Entertainment enfrenta as pressões do sucesso com desafio e irreverência. Pá, eu gostei. Ouvi isto no outro dia enquanto estava a treinar. Gostei muito, apesar de não ser o maior fã de rap de sempre, mas gostei muito. Então, vai estar aí a tocar a música. Tenho mesmo sample da Santa Rita Lifestyle, que é a música Violent Pena. Let me breathe. Niggas want me R.I.P. I've been rested with my peace, and that's the irony. I'm a dying sunflower, leaving a trail of seeds. In the 813, this my legacy. It's a sunny day. The gang's all here. No chip on my shoulder. Ah, ha, 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 ha. It's a sunny day. The gang's all here. No chip on my shoulder. E pá, acho que é isto. Temos mais um episódio gravado, ok? Para a semana há mais, por isso, já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.